Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, aqueles que estão sob tratamento. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós temos a satisfação de contar com a presença do nosso irmão Diogo Veloso, que vai trazer o tema Não Acrediteis em Todos os Espíritos. É um tema muito interessante porque isso nos reporta ao ser humano que também não podemos confiar em todos. Muita gente usa da maldade, do engodo, da falsa informação para tirar um proveito que não é honesto. E assim, como aqui há quem proceda dessa forma, no outro lado, continuam com o mesmo caráter, procedendo do mesmo jeito. E Allan Kardec foi muito judicioso, muito diligencioso em ter as informações e checar a verdade, porque a verdade é o que nos interessa. Não é? Então, vamos passar a palavra ao nosso irmão Tauba para fazer a prece inicial. Querido Jesus, aqui estamos agradecidos por mais essa oportunidade de vida. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos. Abençoa nosso irmão que vai usar da palavra, que o seu guia espiritual possa estar presente, ajudando, para que todos nós possamos receber a mensagem maravilhosa dessa doutrina, Senhor. Abençoa esta casa de oração e trabalho e que possamos todos nós aproveitar esses momentos maravilhosos que vamos ter agora. E em teu nome, em nome de Deus, nós devolvemos a palavra ao nosso querido irmão que dirige os trabalhos da noite de hoje, para que ele mesmo dê por iniciado em teu santo nome, Jesus. Que assim seja. Então, passamos a palavra ao nosso irmão Diogo para que traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor, da espiritualidade amiga, esteja presente aqui nos próximos 60 minutos e que eu possa ser intuído para falar sobre esse tema tão importante de maneira consistente, de acordo com o Evangelho, com a moral do Cristo. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e dessa vez trazendo um tema que eu fui desafiado lá na Federação Espírita, aqui na Federação Pernambucana. Paulo me indicou para lá. Obrigado, Paulinho. E o ano passado dei várias palestras lá, e esse ano eu dei essa palestra aqui lá. E lá na federação a gente não escolhe o tema, a gente é escolhido. Então lá na federação o pessoal faz um estudo do momento e diz, olha, vai ser este tema aqui, estude e faça. E eu acho muito bom porque a gente é obrigado a voltar a estudar. E eu que fiz formação, né, espírita desde da juventude, fiz toda a preparação de introdução ao espiritismo, voltar a ler a Gênese foi um grande bálsamo. Então, a gente vai falar sobre não acrediteis em todos os espíritos, está na Gênese capítulo 1, item 6 a 10, que é um tema muito, muito importante e atual para os dias de hoje. Atual para o dia de hoje é um pleonasmo vicioso, né? Mas é bem atual para os dias de hoje. Então, vamos lá falar sobre não acrediteis em todos os espíritos. Eu acho que vocês vão tirar conclusões para a vida de vocês. Tentar aqui ser o mais prático possível para tentar traduzir essa doutrina para o dia a dia da gente, tá bom? Vamos lá. Lá no começo do capítulo do tema, tem lá, meus bem-amados, não creais em qualquer espírito. Experimentais se os espíritos são de Deus. Porquanto, muitos falsos profetas te têm levantado no mundo, se têm levantado no mundo. Isso aí não é espírita, tá? Isso é bíblico. Isso está lá em São João, Epístola, 1, 41, tá? E aí a gente, lá na Gênese, encontra alguma explicação sobre isso. Mas a primeira coisa que eu queria recordar para vocês é que na Bíblia, no ambiente de 2.000 anos atrás, já se falava em espírito. Então não foi o espiritismo que fundou os espíritos, tá? Então nós somos a doutrina dos espíritos, mas espírito se fala desde a primeira revelação. Desde a época de Moisés se fala em espíritos, desde a época de Jesus
se fala em espíritos. Então, essa interseção entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, ela existe desde sempre. Isso não é uma acreditação espírita, kardecista, ou como queiram. É sim uma acreditação de realidade do mundo. As três grandes visões e missões que veio para a Terra disseram que existiam espíritos. Então, a primeira coisa aqui é que existe um intercâmbio entre espíritos encarnados e desencarnados. Isso é muito factível lá na história do profeta Josué, o Simão Pedro. Diversas passagens espirituais falam de espíritos. Espíritos que estavam em algumas pessoas sendo possuídas por eles. Então, várias passagens de possessão por espíritos, e essas pessoas eram marginalizadas à época como loucas, como pessoas que estavam em surto, mas ali já os fariseus já falavam de possessão espiritual. Então existia, sim, sempre uma dedicação fundamentada que existe, sim, espíritos desencarnados, espíritos encarnados. Então essa é a primeira coisa, né, dentro desse tema, é a importância de reconhecermos que a doutrina dos espíritos vem explicar essa relação de intercâmbio entre espíritos encarnados e espíritos encarnados. Ela não vem reinventar o cristianismo, ela não vem reinventar Jesus de forma alguma. A palavra de Jesus é a parte mais importante da doutrina espírita. Ela só vem traduzir um pouco melhor, com informações novas que não podiam ser dadas há 2000 anos atrás, sobre o intercâmbio entre espíritos encarnados e desencarnados. E aí, Kardec codificou o espiritismo. Aí a gente vem para outro ponto que é muito importante. Sim, Diogo, se a gente não pode acreditar em todos os espíritos, por que a gente tem que acreditar nos espíritos que Kardec recebeu? Já que a doutrina é dos espíritos, Kardec não escreveu quase nada. Ele comentava a resposta dos espíritos. Então, ele só era um intercâmbio, ele era um interlocutor. Aí, o primeiro pensamento que a gente precisa ter sobre a doutrina espírita é: Kardec não era qualquer espírito. Kardec não era qualquer pessoa que estava por aí. Kardec era um cético, cientista, baseado em evidências. Kardec era tudo menos uma pessoa fácil de convencer. Os escritos da biografia de Kardec falam de uma pessoa extremamente perfeccionista e exigente ao ambiente de evidência do que ele estava fazendo. Então, Kardec, a codificação do Espiritismo, fala de ciência, filosofia e religião. Quando a gente fala de ciência, filosofia e religião, a gente está falando de um ambiente de evidência, onde os espíritos que se comunicavam, existia todo o ambiente de evidenciação de que eram espíritos de Deus, que eram espíritos de elevado nível espiritual, para que de fato pudessem falar ali em nome de Jesus. Então, os espíritos de verdade que codificam a doutrina espírita são enviados do Mestre Jesus, nosso irmão querido, para informar sobre novas coisas, sobre novas características, sobre novas explicações sobre as mesmas coisas. Não tem nada de invenção do espiritismo. O espiritismo só explica, só aprimora o processo de explicação, traduzindo isso para mais de 18 séculos na frente, né, depois que Jesus veio a esse plano. Então, existe um ambiente de experimentação e de ciência dentro do Espiritismo. Mas, mais do que isso, a Gênese, no capítulo 1, no capítulo 21, ele já vem ali com uma questão muito importante. Esse capítulo 21 fala: haverá falsos profetas. Então haverá falsos espíritos. Haverá espíritos dizendo que são bons, mas não são tão bons assim. Haverá espíritos zombeteiros que vão querer fazer você acreditar em alguma coisa que não faz sentido nenhum. Haverá espíritos de tudo que é jeito para que você possa ser ludibriado e entrar naquele mecanismo de energia espiritual dele. E aí, esse capítulo da Gênesis é muito importante, que ele fala de conhecer a árvore pelo fruto. E quando eu falo de conhecer a árvore pelo fruto, existem coisas que espíritos falam que não pode ser de espírito de luz. Faz sentido? Mas tem coisa que espírito fala, diz: cara, esse cara é espírito de luz. Ele falando de vingança, falando de raiva, né, falando que eu estou certo em não querer falar com meu irmão.
né, que você já fez de tudo, finalizando e concluindo missões que estão inconclusas. Então, tem toda uma questão ali que se conhece a árvore, que é o espírito, pelo fruto que ele faz. Então, tem um conhece a árvore pelo fruto. Tem a missão dos profetas, o prodígio, o acontecimento dos falsos profetas, o não creais em todos os espíritos, que é sobre o que a gente vai conversar agora, instruções dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. O que é que ele quer dizer ao longo disso? Existem espíritos que vêm se comunicar e que não estão representando algo elevado. Então, o falso profeta é aquele que finge ser um profeta, que traz uma mensagem positiva, mas no fim de tudo, ele está trazendo uma mensagem direcionada para um bem individual. Então, esse é um falso profeta. E falso profeta, temos vários e várias histórias de falso profeta no nosso ambiente espiritual, nosso planeta repleto de espíritos imperfeitos em ambiente de expiação e prova. Então, vamos lá, vamos entrar aqui no Instruções dos Espíritos, onde a gente fala que não acrediteis em todos os espíritos. Experimentai se os espíritos são de Deus. Essa frase, experimentai que os espíritos são de Deus, traz a gente para um vulgo ignorante. Todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Nós, espíritos imperfeitos em estado de evolução, Jesus disse quando estava na Terra, se você tivesse um grão, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você moveria esta montanha. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer, vocês dizem ter fé, mas não têm de verdade. Porque se vocês acreditassem mesmo, essa montanha se mexeria. Então, o que ela chega para dizer, o que ele chega para dizer para a gente é sobre profundidade e intimidade com ele. E profundidade e intimidade com a fé realmente existencial. Mas somos imperfeitos e a gente gosta de fenômenos. A gente gosta de fenomenologia. A gente gosta de vir ao centro e sentir uma energia, né? Assim? Senti uma energia. Me arrepiei quando fui para o centro. Fenômeno. Eu gosto de ir no passe e sair mais leve do passe, né? Assim? Fenômeno. Eu gosto da mediunidade, porque na mediunidade o espírito obsessor vai lá e vai ser doutrinado por um doutrinador, e ali eu reverencio um fenômeno. Existe um fenômeno mediúnico acontecendo. Tudo que é fenômeno quer dizer que eu consigo ver, eu consigo tocar, eu consigo evidenciar. E fica mais fácil para mim, que sou imperfeito, acreditar nas coisas. Então, quando a gente fala para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por ser sobrenatural, maravilhoso, miraculoso, veja o que ele fez. Então, os falsos profetas vieram fazendo fenômenos o tempo todo. Se você for ver os falsos profetas do século XXI, o que é que acontece dentro daqueles estabelecimentos? Fenômenos na frente de todo mundo. Porque nossa fé é tão frágil que o fenômeno fala por si só. Porque ter fé em Deus sem fenômeno é complicado. Mas quem disse isso não sou eu. Quem disse isso foi Emmanuel. Dizer, apesar da nossa origem divina, existem 1000 obstáculos que nos separam da paternidade celeste. Veja o que Emmanuel fala. Apesar da nossa origem divina, apesar de sermos criados por Deus, existem 1000 obstáculos que fazem a gente duvidar inconscientemente, muitas vezes, se Deus realmente é uma força maior do universo e está comandando este globo. Porque a grande questão é que o ambiente do livre-arbítrio, a relação de causa e efeito que nós mesmos causamos sobre nossa vida, gera dúvida sobre isso. Que justiça é essa? Por que eu faço tão bem às pessoas e acontece tanta coisa ruim comigo? Por que eu fui escolhido para ter este pai, essa mãe, esse irmão, essa comunidade? Por que eu sofri com essa doença? E não aquela pessoa que notadamente faz muito mal às pessoas, porque eu observo e evidencio isso. Que injustiça é essa? E aí você tenta trazer isso para um ambiente racional, de uma fé raciocinada, de causa e efeito, do espiritismo, mas mesmo assim, no teu inconsciente, você diz, por quê? Por que eu, Jesus? Por que eu, Deus? Então, existem 1000 obstáculos para que sejamos, de fato,
celestes, né? De uma paternidade celeste. Por que somos tão afeitos a manifestações, milagres e curas? Por que somos tão afeitos a salvadores? Por que a gente idolatra tanto os ambientes? Por que a gente idolatra tanto? É porque Kardec. Né? Aí chega na mostra espírita, Divaldo, gente, Divaldo Pereira Franco. Pelo amor de Deus, Divaldo. E Chico Xavier, toda vez que dizia, você é famoso. Não, não sou, nem quero ser. Não precisa. Divaldo Pereira Franco morre de medo dessas coisas de idolatria. Todo espírito evoluído não gosta de idolatria, porque ele sabe que idolatria a um espírito não está certo. A gente tem que idolatrar a Deus e a Jesus, que é o espírito mais perfeito que pisou nesse globo terrestre. Então, por que a gente idolatra tanto? Por que a gente se prende tanto ao algo que vai nos salvar, se Deus nos fez perfeitos? Nós somos feitos de um instrumento de amor. Nós somos alma, coração. Nós temos capacidade de amar, de empatizar, de perdoar, de agradecer. Nós temos essa capacidade instalada dentro da gente, porque alguém tem que fazer isso por nós. Então, é meio que não utilizar a sua autorresponsabilidade quando você advoga que é outra pessoa que vai lhe salvar. Quem vai lhe salvar é você, fazendo o bem, seguindo o evangelho, seguindo a moral do Cristo. E aí sim, quando você estiver fazendo isso, porque fora da caridade não há salvação, você estará perto das boas energias de luz. E perto das boas conexões de luz, você começa a entregar. Até a Siri quer participar da conversa, né? Ele está no modo avião. E você começa a entender, quando você está nesse ecossistema de bons espíritos, que de fato você começa a se conectar com boas ideias, boas vibrações, bons conceitos. Mas o mundo não é tão simples assim. Onde a gente vai? Onde a gente mora? Com quem a gente convive? As pessoas falam o quê? Fazem o quê? Escutam o quê? Bebem o quê? Então, quando a gente fala desse ambiente de autorresponsabilidade, eu estou falando de um Deus que é maravilhoso e nos ama. Eu estou falando de um Jesus que ama a terra desde do seu primórdio. Jesus gerencia este planeta desde que ele é planeta. Jesus veio há 2000 anos atrás porque ele avisou que ia descer, porque somos um planeta de expiação em prova e que estava tudo muito desconforme. E ele desceu em espírito, encarnado, para falar coisas e dizer coisas que estava escrita, como se fosse a palavra de Deus. Um Deus anteriormente que julgava e condenava, que matava. Um Deus que mandava um irmão nosso matar o outro, porque não serviu a ele. Então Jesus veio à terra dizer: vocês estão errados. É sobre amar os nossos inimigos. É sobre, de fato, a gente se engrandecer e começar a entender quais são as nossas missões. E aí, nesse sentido, Deus é suficiente. Mas a gente fica procurando outras coisas, não fica? E fica procurando outras coisas. O que é que vai, como é que eu chego a Deus? Como é que é tão distante? Então, quando a gente fala que Deus é suficiente, a gente está falando, cuidado, porque vivemos num mundo de 8 bilhões de encarnados e cerca de 50 bilhões de espíritos desencarnados dentro do globo, dentro da erraticidade. Então, os falsos profetas da erraticidade é dizer que aqui, nessa sala, tem espíritos encarnados e tem espíritos desencarnados. Tem aqui, ó. Estamos todos aqui, em maior quantidade do que vocês, sofrendo muitas vezes, angustiados, sem saber o que está acontecendo, porque foram tão materiais, foram tão terra que não conseguem se desprender da terra. Então, quando a gente fala que Deus é suficiente, é que Ele nos criou absolutamente amor, mas a gente aprendeu a se defender na vida, a gente aprendeu a ser adulto, a gente esqueceu de ser inocente. E a gente começa a escutar espíritos que não podem ser escutados.
Porque o que é o processo obsessivo se não são espíritos nos influenciando? E o que é um processo obsessivo se não é um espírito que não está em evolução para me influenciar e eu estou escutando esse espírito o dia todo de alguma forma? Então, mais parece que estamos sempre em busca de respostas. E Jesus já nos trouxe tudo o que precisamos viver. A gente não precisa de mais respostas. A doutrina espírita é muito interessante, porque a gente codificou, foi codificado por um cientista, Allan Kardec incrivelmente codificou nossos grandes livros. Depois veio Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e tem muito conteúdo dentro do espiritismo. É muito conteúdo denso, ciência. E quanto mais eu estudo, eu falo, caramba, como tem história, né? Como tem fundamento, como tem ciência. Mas não é a ciência que vai nos modificar. Porque se fosse a ciência que nos modificaria, quem decorasse, né, a doutrina e todo, né, estava tudo pronto, né? Aquelas pessoas que decoraram a Bíblia estavam todos salvos, né, assim? Mas não é. Existe um hiato muito grande entre o que a gente sabe e o que a gente faz de verdade. O que a gente diz que é certo e o certo que a gente faz de verdade. É um hiato muito grande. Nós somos complexos assim. Porque se eu perguntar para vocês, gente, fazer exercício físico é importante? Todo mundo vai levantar a mão, não vai? Todo mundo vai dizer, exercício físico é importante, Diogo. Quem faz? A gente é complexo assim. Porque a gente sabe que tem que mudar, a gente sabe que tem que cuidar da nossa saúde, a gente sabe que não pode comer como a gente come, a gente sabe que não pode beber aquela coisa que a gente bebe, a gente sabe que não pode fazer aquele vício e alimentar aquele vício que a gente tem, mas a gente continua indo, porque existe uma condição espiritual muito forte, cravada no seu perispírito. Então, Jesus já trouxe a grande mensagem. A gente não precisa de mais mensagem nenhuma. Então, em vez de você ficar lendo e relendo a codificação espírita, que é importante ler e reler, venha para o Campanha do Quilo, venha entregar a sopa, venha ajudar na fila do passe, venha fazer os cursos da casa, vá ajudar na sua comunidade, vá refazer as pazes com seu pai, com sua mãe, vá conversar com aquele primo que você brigou, vá fazer as pazes com seu irmão, para de estudar tanto a teoria e vai para a prática. Aí depois que for para a prática mais um pouquinho, tu volta um pouquinho para a teoria para ver, olha, eita, eu fiz a prática. Porque analfabetos que fazem a prática são fantásticos. Letrados que não fazem prática nenhuma são informados que não fizeram a prática. É pior ainda, não é? Então, quando a gente vai no livro dos Médiuns, capítulo 24, ele fala de itens de distinção dos bons e dos maus espíritos. E isso é importante porque senão essa casa, o trabalho de mediunidade não seria consistentemente feito. Porque aqui os médiuns são preparados para entender o que é um bom e o que é um mau espírito. Como é que a gente identifica? E Kardec, cientista como era, fez uma lista que dura 5 páginas do livro dos médiuns, tá? É um checklist. Verifique se ele faz isso, verifique se ele faz isso, verifique se ele faz isso. Se ele falar isso, ele escorregou. Né? Se ele falar isso aqui, olhe, tome cuidado, vá por aqui, por aqui. Checklist. No resumo desse checklist, dessa lista de atribuições e atributos de um bom espírito, só tem amor. Só tem amor. Então, quando você estiver recebendo uma intuição que é para se vingar, isso é o de um bom espírito ou de um mau espírito? Se você estiver recebendo uma intuição que você já fez sua parte, que não adianta mais fazer por aquele irmão que está distante, isso é de um bom espírito ou de um mau espírito? Fica tranquila, de um mau espírito. Um bom espírito vai te dizer, meu irmão, a missão não acabou. A missão está aí ainda, do seu lado. O bom espírito vai dizer, descansa, pode descansar. Mas a tua missão está aí, está dentro da tua casa, está no teu filho, está nas tuas relações que planejadamente, no ambiente reencarnatório, foi dedicada a você. Então, quando a gente fala de identificar ambientes bons e ruins de influência, a gente está falando de você entender o que é amor. Jesus era amor o tempo todo.
Tem uma série no Netflix chamada The Chosen, Os Escolhidos. Coloca lá, Os Escolhidos no Netflix. Essa série fala da história de Jesus. É da história de Jesus, dos 3 anos e meio em que ele laborou e passou a sua mensagem. Vocês sabem que Jesus, durante 29 anos, se preparou para passar a mensagem. Ele se estruturou para passar a mensagem. Ele só passou 3 anos e meio se revelando. E foi muito tempo para os dias daqui que ele passou. Né? Deus ajudou bastante ele passar vivo 3 anos e meio, falando o que ele estava falando. Mas a grande questão da série é que essa série ele mostra Jesus escolhendo os discípulos. Escolhemos o João, o Tiago, o Tiaguinho, o Tiagão, escolhendo o Mateus, que era um cobrador de impostos, e ele vai escolhendo. E nessa escolha, ele escolhe pessoas naturalmente imperfeitas. Um brabo que só a gota, um que queria bater em todo mundo, outro pescador que era meio exaltado, um que mentia, um que cobrava imposto dos outros e era rude, mandava prender. Ele só pegou espírito imperfeito. Foi lindo, não foi? E ele provou que dentro dos espíritos que praticavam imperfeições, disfuncionalidades de comportamento e de caráter, existe uma alma boa, uma alma do bem, que pode ser transformada sim, quando ele se conecta com o trabalho do bem do evangelho e da sua moral. Ele transformou homens que não tinham nenhuma característica de santos em santos. Em santos no sentido de pararam de errar e começaram a tentar acertar. Então, quando a gente fala de espíritos bons, a gente está falando de amor. A gente está falando de reconciliação. A gente está falando de palavra de salvação. E quando a gente fala de salvação, a gente fala de amor pelo próximo, mas principalmente pelo seu inimigo, pelo seu difícil. Porque amar o fácil é fácil, não é fácil? Amar o difícil é que é difícil. Então, se você se conectar com boas energias virão até você. Jesus, quando estava em uma das operações e manifestações que ele teve que fazer, porque há 2000 anos atrás, manifestação era importante. Como é que Jesus chamou tanta atenção? Ele chamou a atenção curando paralíticos, cegos, curando doenças, filas enormes, e ele curando. E mesmo assim, os seus discípulos que estavam do lado dele, vendo fenomenologia, fenômeno e fenômenos, ainda vacilaram na fé. E um certo dia, eles estavam dentro de um barco e o mar estava revolto e eles pensavam que iam morrer, desencarnar naquele momento. Jesus aparece numa iluminação em cima da água. E quando aparece isso, Simão Pedro chega e diz: Jesus, se for o Senhor, meu mestre, me faça andar pelas águas. Isso é, eu não acredito. Não é assim? Eu não acredito. Mas se for o Senhor, me faça andar, porque eu só acredito se o Senhor fizer. E ele disse: venha, venha até mim. Enquanto o Pedro ia até ele e fixava seu olhar no mestre, ele andou pelas águas. Mas só que nós somos imperfeitos, nós somos medrosos, nós somos envergonhados, nós somos adultos e percebemos o mal do outro, não é assim? A gente percebe e escuta vozes que não deviam escutar. E ele começou a olhar para o lado e ver que o mar estava agitado, começou a perceber o vento. Quando ele começou a perceber o vento, o que é que aconteceu? Afundou. Afundou. Pedro começou a reparar no vento, ficou com medo e começou a afundar. Quantas vezes a gente está na vida reparando no vento, em vez de reparar em Jesus? Quantas vezes a gente está olhando para vento, que vem do norte, vem do sul, vai para cima, vai para baixo? Quantas vezes a gente olha para o detalhe do vizinho? Quantas vezes a gente fica escutando uma vozinha? Porque todos nós temos uma vozinha que a gente conversa com ela o dia todo, não tem, gente? Você não tem uma vozinha, né, que conversa com você o dia todo? É uma vozinha, é uma voz. Essa voz fala: essa pessoa é do mal, viu? Essa pessoa não é boa, não. Aí você fala: calma,
né? Vamos ver quem é essa pessoa. E aí vai lá, realmente eu me senti uma energia diferente perto dela, do mal, realmente não gostei. Aí você faz, eu vou ligar para minha irmã. Aí a vozinha faz, mas ela não liga para você? Não é assim? Se ela não liga para você, por que você vai ligar para ela? Que conversa é essa? Então tem uma vozinha que conversa com você o tempo todo e te protege. Mas essa proteção é para que você não faça nada fora do contexto que dê trabalho. Essa é uma vozinha, né, que é alimentada também por influências espirituais, que o canal obsessivo também vem dela, porque essa vozinha é você. Ela também é você, ela faz parte de você. Então, ela dá canal, ela dá conexão e vibração para algumas coisas que acontecem com você. Então, é ela que te impede de perdoar muitas vezes, porque ela te enche de orgulho, dizendo que você está certo. É ela que te impede de agradecer as pessoas que passaram pela sua vida e você devia abraçar e reconhecer e ser grato de maneira pragmática com essas pessoas. Então, Pedro começou a reparar no vento, ficou com medo e começou a afundar. Quando Pedro perdeu a fé, ele afunda. Quando ele parou de acreditar que Jesus era o caminho, ele afunda. Então, senhoras e senhores, não acreditei em todos os espíritos. O grande espírito que a gente precisa acreditar é Jesus. Esse veio para a terra e só falou de amor. E teve outros espíritos que veio falar de amor, tá tudo bem a gente lê-los. Emmanuel, Joana de Ângeles, né? Todos os espíritos de verdade que codificaram a doutrina espírita, tá tudo bem. E a gente vai lendo, lendo, mas cuidado com um termo que está muito em voga no dia de hoje, que é obesidade intelectual. Já ouviram falar de obesidade intelectual? Tem pessoas que são obesos intelectualmente. Leem, estudam, e leem, e estudam, e decoram, e sabem tudo. E se você perguntar, mas são obesos intelectualmente. Eles não fazem nada com aquele material. Fica pesado de tanto conhecimento que tem, de pouca prática que existe. Você evidencia uma pessoa em evolução quando ele está mudando. Quando você olhar para Diogo, que vos fala, e daqui a 10 anos você vê, ó, Diogo está melhor do que há 10 anos atrás. Diogo está diferente. Ele está mais em paz, ele está mais tranquilo. Cara, como o Diogo evolui? Essa é o sentido da vida. Mas ainda admiramos a consistência, a rigidez, as pessoas que são a mesma coisa há 30 anos, do mesmo jeitinho, com os mesmos pensamentos. Gente, a vida é evolução. A vida é contradição de nós mesmos. A vida é discordar da gente há 2 anos atrás. Essa é a vida. É discordar da gente. Meu Deus, há 2 anos atrás eu falava isso, não era para ter falado. Há 10 anos atrás eu não falava com meu irmão, agora eu falo. Eu não reconhecia que meu pai é meu pai, agora eu reconheço. A evolução é sua. E é individual, é intransferível. Intransferível. A gente pode ajudar, a gente pode falar, a gente pode ler, a gente pode te tocar o teu coração, mas o coração é teu e você faz com a sua vida o que você quiser. Você desiste do que você quiser desistir. Você enfrenta o que você quiser enfrentar. Mas a vida é enfrentamento de evolução. E você pode ser leve e em paz enquanto fizer isso. Se você estiver com Jesus, se você não afundar. Mas se você afundar, vai ficar mais difícil. Porque afundado tem um bocado de espírito na erraticidade afundado. Que não acredita em Jesus, ou que desconfia que ele existe, ou pensa que ele está lá longe e a gente aqui. Então, esse ambiente do medo, da, da incapacidade de não ter fé, da incapacidade de ter fé, é um ambiente muito perigoso. A falta de fé pode fazer procurarmos novas provas. Pode, e nesse caminho, espíritos ainda atrasados podem se aproveitar, não pode? O que é que está acontecendo na sociedade? Pessoas que dizem, me salvou, tal lugar me salvou. Eu disse, tal lugar te salvou, o lugar te salvou. Foi o lugar? Não tem lugar para salvar. Está dentro de você. Está pronto. Está prontinho. É só você se vigiar, orar e vigiar. É só você vigiar seus pensamentos, suas condutas. Não adianta muita coisa, não é você estudar tanto, vir no centro e não perdoar sua mãe, porque ela te entregou o melhor dela.
Era tudo que ela tinha para te oferecer. No ambiente de evolução que ela tinha, e está tudo bem. Ela te amou do jeito dela. Tem até uma bibliografia muito interessante. A biografia do Sylvester Stallone. Tá no Netflix também, viu? A biografia do Sylvester Stallone, ele fala de um pai que bate nele e espanca ele desde novinho. Bate nele. Meu pai me espancava, porque eu era um menino muito arteiro e meu pai me espancava. E ele passa a vida toda querendo mostrar para esse pai que ele ia dar certo na vida. Porque o pai batia nele e dizia: você vai dar errado na vida, você não estuda, você não trabalha, tá aqui, ó, pá, 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 pá. E era espancamentos e mais espancamentos. Ele ficava dias em cima de uma cama porque era espancado. Esse menino cresce, se torna um ator de Hollywood, faz Rock 1, 2, 3, 4, 5, Rambo 1 e 2. Todos os filmes dele é sobre guerra, sobre luta, sobre pancadaria e sobre uma pessoa levando muita agressão e sobrevivendo à agressão. Não é isso, não é os filmes dele? Aos 60 anos de idade, ele faz um trabalho de autoconhecimento, ele faz terapia e ele descobre para a sua vida querendo mostrar para o pai que sim, ele tinha jeito, que sim, ele podia ser alguém na vida. Mas nessa ânsia de mostrar para o pai que ele tinha jeito, ele repete a história do pai. Ele não bateu nas filhas fisicamente, mas ele foi ausente da vida delas. Então ele bateu nas filhas com sua ausência. A ausência foi muito sentida pelas suas filhas. Ele não criou as filhas. Então ele arrumou um jeito inconsciente de honrar o pai. Porque eu honro repetindo histórias. E eu repito histórias com roteiros diferentes. E ele reconheceu isso aos 60 anos de idade, começou a fazer a terapia, e o pai dele estava falecendo, estava desencarnando. E aí, no desencarnado, o pai, ele estava numa clínica de reabilitação ali, nos finalmente, no cuidado paliativo, e o pai olhou para ele, nos últimos momentos ali, olhou e disse: meu filho, você tem que aprender a amar as pessoas e perdoar. Veja, o pai que bate nele a vida toda, o pai que nunca disse eu te amo, um pai que nunca agregou, né, acolheu ele, diz: você tem que aprender a amar e perdoar. Esse foi o único jeito daquele pai que gostava daquele filho dizer: meu filho, não faça o que eu fiz. Foi o único jeito que ele encontrou. Na evolução espiritual dele, na condição existencial dele, ele não sabia, ele não aprendeu a dizer eu te amo. De repente, se você for ver a história do pai dele, é uma história de espancamento. Se você for ver a história daquele espírito, tem um ambiente de violência e mais violência que ele replica com o filho, pensando que aquilo é amor, pensando que aquilo é cuidado. E Sylvester Stallone se sentiu amado naquele momento porque entendeu em consciência que o pai só conseguia fazer aquilo. E aquilo era o máximo que ele podia entregar. E entendeu que foi um erro tentar provar para um outro espírito imperfeito que eu sou importante. Eu preciso ser importante para Jesus. Eu preciso ser importante para Deus. E para Ele eu já sou. Errando, acertando, edificando ou não edificando, reconhecendo ou não reconhecendo. Porque é muito estranho você pensar em Jesus, o Espírito mais perfeito que pisou na Terra, negando salvação para metade do globo terrestre. Porque nós somos 8 bilhões, 4,5 bilhões são cristãos. E o resto tudinho não é. 3,5 bilhões de pessoas não acreditam em Jesus no mundo. Não reconhece a vinda dele. Ou reconhece a vinda e acha que foi mais uma vinda de algum profeta que pisou na terra. Então, se eu reconheço que a salvação está em um nome, em um espírito, eu estou dizendo que 3,5 bilhões de pessoas não são honradas para receber salvação. Isso tem alguma lógica espiritualmente? Nenhuma. Nenhuma. É um Jesus que pune. É um Jesus que diz: se não acreditar no meu nome, não vai para o reino do céu. É assim? No checklist de espíritos bons e maus do livro dos médiuns, esse espírito já leva a falta no terceiro item.
No terceiro, ele já levou falta. Está dizendo que quem não acreditar nele não está salvo. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse: se a gente não aprender a amar, a gente está perdido. Se a gente não aprender a amar verdadeiramente, incondicionalmente as pessoas, a gente está perdido. E é claro que se eu aprender a amar, mesmo sem falar no nome de Jesus, eu amo, eu sou do bem, eu sou do evangelho. Mesmo sem entender do evangelho, eu só faço bem às pessoas. Eu só entrego amor ao mundo. Eu perdoo o meu inimigo. Eu me humilho às pessoas. E eu não tenho a arrogância de pensar que eu sou maior do que todo mundo, eu que fiz mais do que todo mundo. E eu não fico fazendo cálculo de afeto, porque cálculo de afeto é feio. Já viram cálculo de afeto? Olha, eu já fui visitar minha mãe 4 vezes. Fulano, meu irmão, não foi visitar nenhuma. É um absurdo. O que é que tu tem a ver com a vida do teu irmão? É teu irmão. Você vai dizer, meu irmão, visitar nossa mãe é importante. Ela gosta que você esteja lá, mas não cobre afeto. Não fique se comparando. Ó, se ele foi 3 vezes, eu não vou mais, porque agora é a vez dele. A gente fica fazendo conta cognitiva para o que não é do cérebro, é do coração. Então, quando a gente pensa nisso, e Kardec fala uma coisa muito interessante, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Os espíritos respondem que é muito grande. Ele pergunta lá em alguma pergunta, olha, os espíritos influenciam na nossa vida? Ele diz, muito, os espíritos de verdade, muito, o tempo todo, a todo momento. Espíritos desencarnados estão perto de você. Ele só quer uma brecha. Deu a brecha, ele, opa, tem gente querendo beber ali. É assim, opa, 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 onde é que eu vou para abastecer meu alcoolismo? Onde é que eu vou para abastecer minha ânsia de comer? Onde é que eu vou para abastecer a minha ânsia de julgar? Opa, tem alguém julgando ali, fulano é ruim, fulano, porque tem gente que é julgador, né? É juiz, né? Tem gente que divide a família assim, se você der um papel, uma caneta, ó, divide a sua família. Esses são os ruins. Não é assim? Esses são os ruins, esses aqui são os mais ou menos neutros, esses são os bons, viu, Diogo? Isso aqui são as pessoas boas. Nós somos capazes de fazer isso, né? Então, espíritos julgadores chegam perto de você. Ei, bora julgar, eu gosto de julgar. Vamos julgar. Vamos julgar as pessoas. Espíritos invejosos chegam perto de você quando você tem inveja. Então, sim, existe. E muitas vezes isso está no consciente e muitas vezes isso está no inconsciente. E o que Jesus diria sobre o que você pensa? É uma pergunta boa, né? Não é sobre o que você faz, não, viu? É sobre o que você pensa. É sobre o que você pensa em fazer. Mas aí tem uma coisa muito interessante. Tem pensamentos que parece que não são nossos, não tem? Tem? Tem pensamento que você pensa assim, Jesus, Senhor, isso não é meu, não. Eu não sou capaz de pensar um negócio desse. Foi. Né? Foi. Então receba, né? Foi. Você foi capaz. Mas sim, esse pensamento pode estar potencializado por um espíritozinho que aproveitou o ensejo, não pode? Pode. Ele pode ter botado um salzinho, não pode? Tome, aqui, ó, desse tamanho aqui, é desse tamanho. Por exemplo. Tem gente que briga em casa por uma toalha molhada em cima da cama, tem? Você olha a toalha molhada, fulano, aí dá um grito, não é assim? Absurdo, já disse para você 1000 vezes. Você quebrou a vibração da casa todinha por conta de uma toalha molhada em cima da cama. A vibração foi embora. Você já ficou com raiva, você já se irritou e você já não deu um beijinho no seu marido para ele ir trabalhar, ou então quando você está saindo para trabalhar. Não foi assim? Você já perdeu? Perdi. Não, não gostei. Isso é amor ou isso é possessão pela regra cognitiva que você criou? Eu não estou dizendo que é para deixar as toalhas em cima da cama, porque senão eu levo o carão todo dia lá de Dani, tá? Não é da minha esposa. Não tô devendo. Todo mundo agora deixa em cima da cama, viu? Não é assim, não. Eu só estou dizendo que a gente se estressa e cria energias negativas por coisas pequenas. Por coisas desse tamanho. No trânsito, gente se estressando. No ônibus, gente se estressando. Gente, guarda a tua energia para alguma coisa que precise de verdade.
Porque vai precisar, não vai? Vai precisar. Mas se tu ficar gastando com um menino que não fez a tarefa de casa, né? Não fez a tarefa de casa, a pessoa se possui. Absurdo, mexe a bochecha, e meu Deus, você dá um discurso de 5 minutos. Gente, meu filho, a tarefa de casa é sua ou minha? Faça agora. Não é? Agora. Não, mas faça agora. Não precisa levantar a voz, perder a energia. Não é? Mas porque você aprendeu ao longo da existência que é assim que se faz autoridade, né? É assim que se manda, né, nas pessoas. É assim que se manda no Império Romano. Né? No Império Romano era gritando, era dizendo deita. Né? Lá no tempo de Moisés, do Egito, era gritando, esperneando, se irritando. Era lá. Aqui a gente pode treinar alguma coisa melhor, não pode? Esse é seu orar e vigiar. É você criar consciência sobre a sua disfuncionalidade. Consciência. Fui disfuncional, gritei com o meu filho. Não fui legal. Se você criar consciência, você começou o trabalho de reforma íntima, não começou? Mas enquanto você ficar inconsciente, você vai inconscientemente atrair espíritos que vão falar para você que você está certo, que você não é grosseiro, você só gosta de coisas organizadas, não é assim que a gente transforma um negócio bonito, não é assim? Nós somos espíritos espertos, tá, gente? A gente transforma num negocinho bonito. Não é? Medo é cuidado, não é assim? Eu tô com medo demais. Não, não tô com medo não, Diogo. Eu tô com cuidado. A gente tem que ter cuidado, não é assim? A gente transforma disfuncionalidades em coisas bonitas. Irritabilidade demais. Não, Diogo, eu tô querendo a ordem. Eu sou pela ordem, pelo que é certo. Eu disse, para ser o que é certo, tem que ser do jeito de Jesus, né? Né? Do jeito firme e amoroso. Ir, não é ou não, tá? É ir. Então, existe umas inconsciências e umas consciências a serem criadas por nós. O contrário disso é que a gente começa a ir por um caminho de erros e disfuncionalidades e de conexão com espíritos que não eram para ser escutados. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não pode produzir bons. Foi Jesus que disse isso. E aí a gente vai lá naquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, que é uma das passagens mais bonitas do Evangelho, que fala que o homem de bem tem afabilidade, tem doçura, que fala unicamente de coisas boas. Um homem de bem, ele tem bondade, fraternidade, perdão, amor incondicional. Então, toda vez que seus sentimentos não forem esses, entendam, você está se conectando com espíritos com a sua conexão. Não existe vítima de obsessão. Eu sou vítima de obsessão, Diogo, sou muito obsediado. Eu cresci no lar espírita. Acho que a maioria sabe disso. Sou desde 0 anos espírita. Então, o que eu ouvi no círculo de amigos do meu pai e da minha mãe dizendo: ai, meu Deus do céu, eu tenho que ir no centro, eu estou obsediado. Né? Tem que ir lá no centro. Como se fosse o centro que fosse resolver a tua vida. Aqui a gente vai fazer um processo estruturado de desobsessão. Desobsessão é chamar o teu espírito obsessor para uma conversa. É isso, tá, gente? A gente vai conversar com ele. Aí, quando a gente vai conversar, o que é que a gente faz? Seja bem-vindo, né, irmão. A paz de Jesus esteja com você. Né? Por que você está aperreando nossa irmã? É assim a conversa, tá, gente? É porque você está aperreando nossa irmã. Encontre Jesus, meu filho. Tem tanta coisa boa para você ver no céu. Né? Tá lá. Segue essa luz. A gente faz assim, né? Tenta fazer com que ele vá para um hospital de campanha espiritual, se reconciliar com Jesus, com o bem, com o evangelho, com a moral do Cristo. A gente tenta. Mas sabe o que ele diz? Em 90% das vezes? Oxi, tu tá dizendo isso aí, mas ela continua fazendo a mesma coisa. A conversa é essa, ela continua fazendo a mesma coisa. Quando chega lá, é só dar um peteleco, ela já dá um grito no marido. Não é? Eu dou outro negocinho, ela dá um grito no filho. Daqui a pouco ela passa 3 dias irritada com fulano. Não é? Depois ela se irrita de novo no trabalho. É fácil demais fazer ela se irritar. Tá muito fácil. Meu trabalho tá maravilhoso. Por que eu vou sair de lá? A gente faz, meu irmão, pelo amor de Deus. Né? Espiritualidade está aqui presente, querendo lhe ajudar a ser feliz. E a gente tenta conversar, mas só que você dá cabimento. E tem espírito que chega lá e você está fazendo campanha do quilo, mas só que aqui tem quantas pessoas? Tem 70, Paulinho? Tem 70, 80? Tem umas 70 pessoas aqui, lá na campanha do quilo só tem 15. Só
tem 15, aí na campanha do quilo é 3 horas com Jesus. 3 horas. 3 horas de ambiente espiritual limpo. Já imaginou isso? Ambiente espiritual limpo. Foi na campanha do quilo que eu tive minhas melhores ideias na vida. Ideias. Mas não, domingo, Diogo, eu estou cansado de manhã, pelo amor de Deus. Você devia estar cansado é de não se reformar. Na campanha do quilo você está reformando. Você está trabalhando o teu espírito. Mas não é só na campanha do quilo, não. É no trabalho da sopa, é no trabalho do centro, é no trabalho mediúnico, é na evangelização infantil, é no trabalho social que tem aqui nesse prédio do anexo. Então, quando você trabalha aqui, e eu digo mais, não é só trabalhar no centro espírita, não. Tem alguma ONG perto da sua casa? Trabalhe. É o trabalho do bem que importa. Mas não, é muito mais fácil eu acreditar no fenômeno. Eu venho para cá, 18, sexta-feira, quartas-feiras, vai para a reunião mediúnica, o espírito vem, mas eu não mudo minha postura, eu não me esforço para deixar meus vícios, eu não me reconcilio com ninguém. Então, o trabalho do bem, ele é luz. Ele é luz para quem não tem luz naturalmente, que somos nós. É só isso. Quando Allan Kardec diz fora da caridade não há salvação, não é porque a gente vai salvar com a caridade, não. É porque nós somos tão imperfeitos que a gente atrai coisas imperfeitas. E no trabalho do bem, a gente está blindado, a gente vai se blindando, a gente vai se blindando. É ali que teu espírito protetor, cada um de nós tem o nosso, consegue conversar com você. Porque na erraticidade, o que acontece aqui é que seu espírito protetor tenta falar com você, mas não consegue. Porque você está arretado da vida, você está com raiva, está com orgulho, está com vaidade, e não tem conexão. Então, quando a gente fala de influência espiritual, de espíritos bons, eu preciso estar em contato com alguma coisa boa. Por isso, fora da caridade não há salvação. Ah, não, Diogo, eu não posso fazer isso. Faz isso aqui, do bem. Diogo, mas eu não posso fazer na intenção de fazer isso. Faça, pelo amor de Deus. Faça na intenção no começo. Eu vou para a campanha do quilo porque eu tenho que melhorar. É isso mesmo, depois você faz naturalmente. Eu vou para a evangelização infantil, vou levar meus filhos, eu vou me formar para ser professor da evangelização. Gente, tem tanto trabalho para fazer, não tem? Tem. Mas o que você está fazendo? Então, meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E no mundo das redes sociais, tem muita gente dizendo que você vai mudar a sua vida em 3 dias, não é assim? Você vai mudar a sua vida em 3 dias. Você vai transformar a sua vida, né, num dia de imersão aqui no Centro Espírita. Não. Você vai transformar a sua vida tijolinho por tijolinho, vitória por vitória, erro por erro, erro consciente por erro consciente, tomando consciência do que você está faltando, dizendo para você que está tudo bem, eu sou imperfeito mesmo, mas apesar de ser imperfeito, eu estou lutando contra isso. Desconfiando das suas certezas absolutas que você está certo perante um ambiente disfuncional. Você não pode estar certo se você está distante de alguém que lhe foi planejadamente inserido na sua vida. Estou falando de irmão, de filho, de tia, de avó, de família. Você não pode estar completo se falta conexões. Diogo, mas eu fiz minha parte, continue fazendo. Diogo, já tentei demais, continue tentando. Diogo, já me humilhei para minha família, continue se humilhando. Porque é isso que agrada ao processo de evolução de nós mesmos. Não é porque agrada a Jesus. Claro que Jesus fica muito feliz. Ele fica regozijado. Ele entendeu, ela entendeu. Mas isso vai fazer com que teu processo seja mais rápido, porque você vai tirar peso das costas. Você vai começar a perdoar, você vai começar a amar e você vai ver mais leve, na certeza absoluta que o pão nosso de cada dia vem. Essa angústia tão grande sobre coisas materiais, no mundo que, eu estou desempregado, eu estou, né, tá dando errado, isso aqui não vai dar certo. Tenha certeza que vai dar. Tenha firmeza que vai dar. Abra o campo energético que tudo vai acontecer bem. E quando você abre esse campo, é o campo de Deus, dos bons espíritos, aí tudo acontece de maneira mais positiva. Mas quando eu acordo de manhã e digo que a vida é ruim,
de que não vai dar nada certo, a energia também é respeitada, né? O Espiritismo fala muito de energia e de vibrações. Então, abra boas vibrações. Então, em resumo, Jesus é o modelo e o guia, nunca esqueçam disso. É sobre Jesus que a gente tem que estudar, é sobre o comportamento de Jesus que a gente tem que estudar. Jesus não é feito de nenhuma molécula ou de nenhuma unidade de existência diferente de nós. Nós somos feitos iguais a Jesus. Todos nós somos espíritos. Então, Jesus é nosso querido irmão. Irmão. Jesus não é uma entidade que está longe da gente. Jesus é nosso irmão, que foi espírito um dia como nós somos imperfeitos. Mas ele chegou a um estado de amor pleno, de amor incondicional, onde nada o afeta, nada o atinge. A gente só vive atingido e melindrado na vida, não é isso? Ah, porque o vizinho fez isso, estou irritado. Não gostei do que ele fez. Né? É porque fulano fez isso, não gostei também do som alto. Né? É porque a gente só vive melindrado. Jesus não se melindra. Ele compreende absolutamente quem é cada um. Então, Jesus é o modelo e o guia. O Espiritismo, uma profundidade necessária. Ele te explica tudo. Então, usa o Espiritismo como explicação, ciência, conexão, mas não usa ele para ficar procurando fé. Essa fé raciocinada, não é, que a gente fica juntando A com B, não é sobre cognição que Jesus fala, é sobre coração. E sobre coração não tem explicação. Só cuidado com o raciocínio que você tem que fazer contra o fanatismo que tem por aí. O Espiritismo não advoga essa tese do fanatismo jamais. Somos imperfeitos em processo de evolução, sejamos conscientes e amorosos nesse processo, conscientes das mensagens que recebemos, em que acreditamos e como transformamos tudo em reforma íntima. Cuidado, senhores e senhores, com o que vocês escutam, dessa vozinha que vem falando para você. Quando não for amor, não é do bem. Quando for perdão, quando for gratidão, quando for acolhimento, quando for mansidão, é mensagem do bem. Tudo só precisa de amor, por isso, fora da caridade não há salvação. Terceiros domingos tem campanha do quilo, tem todo sábado tem evangelização infantil. Aqui tem um departamento social que recolhe mantimentos para que a gente entregue para pessoas que precisam, tem um trabalho da sopa acontecendo, tem passe que precisa de passista, tem médico que precisa de médico, tem doutrinador que precisa de doutrinador, tem lá fora na rua uma desigualdade absurda que a gente pode atuar de maneira útil nesse mundo, então tem muita coisa para a gente fazer. A gente vive num mundo cheio de necessidade, não vive? Então saia desse mundinho seu, venha para esse mundo do bem, porque esse mundo é que vai fazer a tua reforma. Aí, de repente, o processo de desobsessão desses espíritos que a gente não pode escutar mais, obsessivos, começa a ficar mais fácil. Aí chega no doutrinador e ele vai dizer, ela está mudando mesmo, né? Está me irritando profundamente essa mudança que ela está fazendo e que ele está fazendo. Ela fez as pazes com a mãe, isso é um absurdo. E aí você está começando a ir pelo caminho certo. Amando, perdoando, se humilhando, no bom sentido da palavra. Que Jesus ilumine a vida de cada um de vocês, que Deus nos conceda o amor que ele nos ensinou e que a espiritualidade seja presente na vida de vocês, com bons espíritos que precisamos escutar todos os dias. Que assim seja. Obrigado, Diego, pela bela viagem para a nossa reforma interior. Começou com um espírito não confiável e toda essa informação nos levou à reforma interior. Essa vozinha que nós ouvimos, nós paremos para discernir se é para o bem ou para o mal. Se for para o mal, esqueça. Isso tudo faz parte do dia a dia de cada um. Então, continuemos orando e vigiando e praticando o bem, que a vida será bem. Então, para concluir os trabalhos da primeira fase, eu pedi a nosso irmão Paulo Cartagena para fazer a prece de agradecimento. Boa noite, queridos irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, governador espiritual do nosso planeta, amigos benfeitores espirituais, só temos a agradecer por essa aula maravilhosa,
por esses conhecimentos maravilhosos, possamos refletir sobre cada um deles, sentirmos, absorvermos e, sobretudo, como disse nosso amigo Diogo, praticá-los no nosso dia a dia de maneira sincera, natural, espontânea, verdadeira. A grande lição da noite de hoje é que não devemos acreditar em todos os espíritos. Então, que sejamos o bom senso encarnado, como foi Allan Kardec, para termos o discernimento de saber filtrar a informação verdadeira da informação falsa, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira filosofia. Agradecemos por toda a assistência prestada ao nosso irmão, pela psicosfera de paz, harmonia, união, entendimento e alegria. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e passamos a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães para que o mesmo possa encaminhar para a finalização da primeira parte do nosso trabalho na noite de hoje, em paz. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluídos os trabalhos da primeira fase, mantenham-se harmonizados em silêncio para o passe. Muita paz.